A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que satisfação mais uma vez poder estar aqui, podendo compartilhar uma devocional com os queridos irmãos. Amém? Senhor, eu rogo que esse dia seja um dia de bênção, que o teu favor esteja estampado na vida de cada um, de cada família, de todo aquele que nos assistir, que estiver nos apreciando, Senhor Deus, apreciando a tua palavra neste dia, em nome de Jesus, que o teu favor e a tua bondade, ó Deus, cresça e se manifeste de uma forma poderosa nas nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida do teu filho e filha. Amém. Amém. Olha, hoje a minha devocional vai ser um pouco diferente. A minha devocional hoje eu vou falar sobre casamento. O modelo de Deus para o casamento. Olha só. Amém? Receba aí. Aleluia. Se você é solteiro, já vai anotando, já vai aprendendo, poxa. Amém? Você que é casado, já deve saber isso aqui. É só para dar uma afiadinha mais, uma polidinha mais aí no relacionamento. Amém? Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus quer fazer do casamento um modelo do seu amor para o mundo. Não é apenas que estejamos casados para termos filhos, para termos prazer e tal, construir. Não, Deus quer que o nosso casamento, queridos, que o casamento dos seus filhos sejam modelos de Deus para o mundo. E o segredo para sermos modelo é sermos um. E aqui eu anotei uns pontinhos com base nos quais, ou sobre os quais nós devemos ser um. Ser um em, primeiro, pensamentos. Pensando e compartilhando os sonhos, de modo que o sonho de cada um se torne o sonho dos dois. Filipenses 2:2 diz assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, amados, quando nós nos casamos, nós vimos de troncos familiares diferentes, distintos, eu sei e você sabe disso também. Então, o que acontece? Nós temos muitos pensamentos, muitos jeitos, que são jeitos da família, particularidades da família que nós herdamos, e nós desenvolvemos pensamentos efetivamente sobre o casamento, sobre aquilo que nós queremos, que desejamos, que sonhamos com o casamento. Agora, quando nos casamos, é preciso que o sonho de um com o sonho de outro se casem, tenha essa sincronia, e então pensar uma mesma coisa, de modo que agora não é mais o meu sonho e o sonho da pastora Lúcia, agora é o nosso sonho, o que Deus tem para nós, o que nós temos buscado para nós, para nossa casa. Então, primeiro, ser um nos pensamentos, amém? Segundo, ser um no sentido de andar na mesma direção, ser um andando na mesma direção. Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Amados, isso é tão simples, parece, né? Mas quantas e quantas vezes, quantos e quantos testemunhos ou testemunhos nós ouvimos, depoimentos e tal de pessoas que, não aqui na Montilhade, não aqui em Nova Odessa, mas talvez fora do planeta, em outras galáxias, pode acontecer isso, que eles casam e cada um quer andar por uma direção. Não, nós nos casamos, nós vamos dividir isso e ter comunhão naquilo, mas eu tenho a minha liberdade, vou fazer as minhas coisas, eu quero ter a minha certa independência, entende, amado? Então um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Eles vão chegar aonde? Onde que vai chegar? Para sermos o modelo que Deus quer para esta sociedade, o modelo de casamento que Deus quer para essa sociedade, a fim de que o nosso casamento seja o modelo da comunhão, do casamento de Cristo com a igreja, você sabe disso, amém? Então, eu preciso ter os mesmos pensamentos que a minha esposa. Nós precisamos ter os mesmos pensamentos, sonhar as mesmas coisas, estar olhando na mesma direção, andando na mesma direção, segundo. Eu não posso ir para a direita e a minha esposa ir para a esquerda, de maneira nenhuma. E você é noivo, está namorando, se já no noivado, você já tem que trabalhar para que esses pontos comecem a convergir.
Comecem a convergir, para vocês entrarem no casamento já preparados, já sabendo, já edificados, já alicerçados nessa direção, amém, queridos? Então, andando na mesma direção, não pode ir para um lado e o outro, o cônjuge para o outro. Não vão chegar a lugar nenhum que não seja um lugar de tristeza, de dor, de separação. A terceiro ponto aqui, que é necessário para nos tornarmos, para que o casamento seja de fato o modelo de Deus para essa sociedade, para este mundo, nós precisamos ser precisamos ser um em pensamentos, em andar na mesma direção e sermos um fazendo força juntos, Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se pode romper com facilidade. Eclesiastes 4:12. Puxando a corda então para o mesmo lado. Isso não é um cabo de guerra. Entende, amados? O casamento, o relacionamento conjugal não é um cabo de guerra. Olha, você, Jorge, preste atenção. Se você rapaz, você moça, e cada um quer puxar para um lado, puxar a brasa para a sua sardinha, vocês estão no relacionamento sonhando, ou no noivado, ou se você está num casamento assim fazendo força contrária, com aquele cabo de guerra mesmo, cada um puxando para um lado, vocês vão chegar aonde? Qual que é o objetivo do casamento? É um vencer e o outro perder? Qual que é o objetivo do casamento? É um prevalecer contra o outro? É o marido prevalecer contra a esposa? É a esposa prevalecer contra o marido? Qual que é o objetivo? É eu ter mais força e provar para minha esposa que eu sou mais forte que ela e deixá-la no chão, trazer o cabo de guerra aqui e depois sair ali contando vitória? É isso? Claro que não, amados, você sabe disso. Nós temos que puxar força junto. Deixa eu te dizer, do outro lado da ponta, tem alguém já puxando esse cabo de guerra aí. Tem alguém puxando a corda, a ponta dessa corda. E eu vou te falar quem que é, viu? É Satanás, é o inimigo do casamento, o inimigo do relacionamento conjugal, o inimigo de Deus e, consequentemente, nosso inimigo. Ele quer destruir o casamento para desfigurar, melhor dizendo, o propósito de Deus, da união de Cristo com a igreja e a modelagem que Deus quer fazer através do nosso casamento para este mundo perdido. Então, fazer força juntos, puxar numa mesma direção. Amém? E o quarto ponto e o último ponto aqui para sermos um é preciso tornar-se uma mesma carne. Osso dos meus ossos e carne da minha carne, disse o homem. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 23, 24. O que dói em você, dói em mim. O seu desejo é o meu desejo. Sua alegria é minha alegria. Sua felicidade é minha felicidade. Seu tudo é meu tudo. É assim que tem que ser agora, amadas. É assim que nós temos que ser. Não quando chega no altar, quando chega diante de Deus, diante do sacerdote, para estabelecer a união matrimonial, aí chega bom, hoje tem diversas maneiras de entrarem aí nos casamentos, o pessoal inova tanto, mas tradicionalmente chega o noivo, né, com a sua mãe, por exemplo, e às vezes ele um pouco à frente e os pais dele atrás. Assim foi no meu casamento. Eu entrei e um pouco atrás de mim estavam os meus pais. E aí passa o tempo, né? Um tempinho, tem as canções, etc. E entra então a noiva com o seu pai. E muitas vezes com a mãe do lado, ou a mãe já entrou à frente, ou entra um pouco atrás, enfim, chegam no altar levados por famílias diferentes. Chegam dois no altar. O marido, que vem de uma linhagem familiar, a esposa que vem de outra linhagem familiar, conduzida para o altar por famílias, por sobrenomes distintos, por pais diferentes.
E quando ali chegam, os pais saem do altar, os pais saem de cena, e entra em cena então o casal, não é mais o noivo e nem a noiva bonita entrando, desfilando para entrar nos corredores da igreja ou do salão ali de casamento. Agora os dois se tornam o foco, o alvo da cerimônia, e no estabelecimento, no impetramento da bênção apostólica, a bênção sacerdotal, aqueles dois agora, terminada a cerimônia, há uma bênção ali sobre o matrimônio, e eles, quando vão sair, você já viu isso, quando eles vão sair, eles saem juntos. Agora não precisa do pai conduzir, dos parentes, dos pais de um e de outro, conduzi-los para fora. Eles foram para o altar conduzidos pelos seus pais. Agora, quando saem do altar como um casal, como estabelecido um matrimônio diante do Senhor, saem como uma só carne. Agora o esposo conduz a esposa para fora daquele local, para diante do altar, e aí receber os cumprimentos e festa e etc, e vão para os seus lares, para as suas núpcias e para os seus lares, a fim de se tornarem uma só carne. Entende? Uma só carne. Então, eu preciso entender que o meu maior desejo é que a graça, o favor, os sonhos, os desejos da minha esposa se cumpram. O meu maior desejo e a minha maior alegria, a minha maior felicidade é ver a minha esposa feliz. Eu me realizo vendo a realização na minha esposa, e vice-versa, a esposa tem que pensar assim também. Desta forma, queridos, nós nos tornamos uma só carne, e um casal, um casamento, um modelo, o modelo de Deus para o casamento, dentro do contexto cristão e bíblico que nós cremos, e o modelo de Deus para a sociedade pervertida, que não tem, que perder os padrões de casamento e agora debandar o tanto. Mas Deus continua amando, continua estabelecendo o favor e a graça sobre o casamento. Amém? Deus te abençoe ricamente. Vou orar por você em nome de Jesus. Pai querido, abençoe este casal, abençoe esta família, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os noivos que porventura estão nos assistindo agora, que eles já estabeleçam os alicerces de se tornarem um, de serem um, de pensarem uma mesma coisa, Senhor, de andarem numa mesma direção, de fazerem força para o mesmo lado, de serem uma só carne. E assim também oro, Deus, para os casais. Se houver alguém que está assistindo com alguma dificuldade, com algum problema de relacionamento, com alguma situação pendente que precisa ser resolvida, que a tua palavra faça a diferença na vida deles, e que saibam que o casamento não é um que tem que vencer o outro. Nós juntos temos que vencer as trevas, vencer o inimigo do casamento. E assim, Senhor, estabeleça a tua vontade e a tua paz sobre todos, em nome de Jesus, e sobre a família Monte Gileade. Amém? Deus abençoe, forte abraço, em nome de Jesus.